dia 27 de julho de 2021. Hoje o nosso estudo, versículo do dia de hoje é o seguinte: E Jesus respondeu, dizendo: Está escrito que o homem não só de pão viverá, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, versículo 4. Então, nem só de pão viverá o homem. O pão, as coisas manifestas, mas sim pelas coisas não manifestas, pela essência, pelo Espírito, que é a palavra de Deus, é a consciência. Então, meus irmãos, a primeira parte do nosso estudo, como já foi falado ontem, sempre é aplicar este versículo. Eu falei no vídeo de ontem que nós nos acordamos pela manhã e nós damos o play. O que é o play? O play é o start para o dia que vai se suceder. Mas antes disso, antes de nós darmos esse start, nós devemos fazer o que chamamos de trabalho protetor. Este trabalho não é um trabalho para nos proteger de algo ou alguma coisa externa. Este trabalho é o reconhecimento da palavra, é o reconhecimento da verdade. É o cultivar dessa semente, o cultivar do grão de mostarda, que é a nossa consciência. Tá? Então, antes de você colocar os pés fora da cama, você vai fazer uma breve meditação, você vai intuir o todo, você vai ler o capítulo Novo Horizonte. Aqui nós temos mais 2 capítulos que já foi compartilhado em vários grupos. O Nathanael já compartilhou esses capítulos. Deus e hipnotismo e, porque não existe Deus e alguma coisa, não existe o hipnotismo em alguma coisa, ou é ou não é, e tudo é. Só que o hipnotismo é uma ilusão, é um nada, é um braço de carne, tá? Mas esse trabalho de reconhecimento é pela manhã, antes de você colocar os pés na cama, pés fora da cama. O que você faz quando você acorda? Você tira o lençol, tira lá, bota os pés no chão, vai tomar banho, vai para o trabalho? Não. Para por alguns minutos, reconhece que ali onde você está é solo sagrado, que Deus está junto com você, que o Pai está, é consciência. Logo depois, a meditação aplicando o versículo que diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É a frutificação da consciência. E aonde está Deus? Deus está dentro de nós. Então vocês vejam que seria uma coisa muito simples, né? Para nós entrarmos dentro de nós e buscarmos esse reino que está lá de baixo esperando pela nossa consciência. Por nós estarmos conscientes de que a centelha divina existe, que esse átomo divino existe, que ele pulsa dentro de nós, querendo tomar conta, querendo vivenciar uma vida esplendorosa. Mas, ao mesmo tempo, nós colocamos concreto em cima, devido às nossas crenças, sombras psicológicas, não aceitação, e aí não frutifica. E tem mais um probleminha também, tá? Tem um probleminha do histórico, tá? Da energia cósmica, da contabilidade cósmica universal. Porque quando nós começamos este trabalho de meditação, de reconhecimento, nós estamos limpando, tirando as cascas das cebolas. Então nós devemos de fazer isso diligentemente, ou seja, colocar isso como pauta principal do nosso dia, antes do trabalho, antes de acordar, meditação, trabalhando, reconhecendo que ali onde você está é solo sagrado. E colocando mais informações, substituindo informações que nós pensamos convencionalmente e pensando que nós somos um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Certo, meus queridos? Então, esse versículo é para ser tratado, é para ser vivenciado, é para ser sentido todo nanosegundo do nosso dia, minuto a minuto.
Está fazendo alguma coisa, para por alguns minutos, reconhece. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus. A consciência. Então, a consciência de Deus é a minha consciência. Só existe uma única consciência, e a consciência é a substância de todas as formas. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, esta é a verdade, o princípio, a natureza divina. Então hoje nós seguimos aqui com o nosso estudo, tá? Estamos agora no subtítulo aqui, o homem é mais amoroso e justo do que Deus? Então aqui Joel, na sua primeira carta, ele traz uma pergunta para os estudantes, em sua palestra, né? Será que o homem é mais amoroso e justo do que Deus? Então vamos ver isso agora aqui. Deus não é maior do que nós somos? Ou seja, a consciência infinita não é maior que a nossa percepçãozinha que nós temos da realidade, ou seja, nós visualizamos apenas 10% da realidade. Tudo que nós enxergamos é um mar de ondas eletromagnéticas que o nosso cérebro interpreta como imagens, e daquela imagem a gente sente algo e a gente cria algo e a gente acredita no que a gente está vendo. Continuando aqui a pergunta. Não. Então ele já respondeu que não. Que nossa ínfima consciência que nós temos de Deus não é maior que o próprio Deus. Não. É o amor de Deus maior do que qualquer amor que possamos expressar? Não. Não é. Não. É o amor de Deus. Então ele já responde e já faz outra pergunta aqui. Não. Né? Então Deus não é maior do que nós somos? Ele responde, não. É o amor de Deus maior do que qualquer amor que possamos expressar? Então ele faz uma pergunta, gente, retomando aqui, tá, o nosso raciocínio, ele faz uma pergunta e ele faz duas perguntas seguidas, tá? Então esse não é resposta, tá? Esse não aqui, ó, esse não é a continuação da segunda pergunta. Não é o amor de Deus maior do que qualquer amor que possamos expressar? E aí vem a resposta, a outra pergunta. A sabedoria e a justiça de Deus não são maiores do que a sabedoria e a justiça do homem? Atribuir o mal sobre qualquer forma a Deus é fazer Deus inferior ao homem. Pois o homem é exigido: sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai que estás no céu é perfeito. Aqui ele já responde todas essas perguntas que foram perguntadas. Tá? Então, que eu já comentei há momentos atrás, que a ínfima consciência nossa não é maior que o amor infinito de Deus. Jamais. Né? Então, como que o homem acreditando uma crença humana em dois poderes, como que Deus pode se expressar imerso a essas crenças? Pois Deus está fora do conceito de crença em dois poderes, está fora da percepção humana que luta em prol de um bem contra um mal. Continuando aqui então. Ninguém jamais considera perfeito qualquer homem que visse o pecado, a doença ou a morte sobre sua pessoa. Nem por motivo algum, mesmo nos tempos modernos, em que a civilização ainda está em sua infância. O homem está desenvolvendo amor e compreensão suficientes para que a pena de morte seja gradualmente eliminada. Se o homem pode ser tão justo, atencioso, quanto mais compassivo e compreensivo, deve ser Deus. Mateus 5, versículo 48. Em alguns casos, nesta mesma consideração, está agora sendo estendida às relações internacionais, de modo que hoje, em vez de nos vingarmos de um país que travou uma guerra contra nós, ajudamos a reforçar sua economia totalizante e a fortalecer sua estrutura financeira. Se as nações podem fazer isso, quanto mais Deus pode e faz? Quanto mais de amor, inteligência, vida e pureza há em Deus,
Atribuir menos que a perfeição a Deus é pecaminoso, é uma blasfêmia. Gente, já foi falado em vários vídeos, e até do professor, tá? Professor Helicoto, que Deus derrama, Deus está abençoando nós todos os dias. Todos os dias está vindo a energia do todo sobre o nosso chácara aqui frontal, está descendo a informação. Mas basta a gente aquietar a turbulência que existe, que não está deixando esta informação emergir, passar pelos nossos túbulos cerebrais e chegar ao nosso coração. Porque a turbulência é muito grande da mente. A mente é uma inércia total, pois a gente tenta tirar um pouquinho o pescoço desse afogamento, mas é retornado de baixo instantaneamente. Então por isso que nós devemos praticar todos os dias, dia após dia, minuto após minuto, versículo do dia, que nós tratamos no início deste vídeo, trabalho protetor, antes de você colocar os pés no chão na cama, você já faz na cama, já lê o capítulo Novo Horizonte do Caminho Infinito, lê os outros capítulos complementares, que quem estuda Joel sabe desse trabalho, antes de acordar, faz uma meditação, põe os pés no chão, sentindo a paz, a harmonia que vai ser o seu dia. Acredite nisso. E aí você intenciona que o Pai vai à frente, endireitando, elaborando, endireitando os caminhos tortuosos, deixando-os retos e harmoniosos em sua vida. Então, a problemática toda é o acreditar. Quando o elétron ele passa por duas fendas, ele passa como onda, mas se você tapar instantaneamente uma fenda sem ele chegar no sensor, ele volta e passa como partícula. Como que ele sabe que você tapou uma fenda? Um elétron tem consciência, uma célula do nosso corpo tem consciência. Então tudo é consciência. Então quando nós intuímos, nós sentimos, nós estamos emanando uma frequência. E essa frequência está sendo ressonante ou não ressonante com o que nós realmente queremos. Então é preciso mesmo sentir. A energia, o Pai, essa energia precisa ser sentida. O Tao, né, como Lao Tzu fala, precisa ser sentido. Sentir a energia, respirar, relaxar o corpo, começar a sentir a sua energia, aquilo que transcende a sua aparência física. Muitas das discórdias de que sofremos têm suas raízes na crença universal de que Deus acomete esses males sobre nós. Bom, ontem eu fui na padaria e conversando com um guarda da padaria, no qual nós somos conhecidos ali, a gente sempre se cumprimenta e conversa, né? E ele relatou o seguinte: agora é final dos tempos, né, meu irmão? Porque as coisas estão ficando mais terríveis, Deus está mandando essas tempestades, essas coisas para a humanidade se acordar, né? Para a humanidade, para acabar essa humanidade aqui. E aí logicamente eu fiz um silêncio, né? E dei uma risada e depois eu falei, a consciência humana precisa se libertar da ilusão, né, irmão? A ilusão de que tudo é material. E aí eu fiquei pensando, né, gente, tudo que Joel escreve aqui, na verdade, doa a quem doer, é a pura realidade, porque o ser humano pensa que Deus está mandando a tempestade, está mandando o terremoto, está permitindo tudo isso. Se tudo isso quem cria é o ser humano. O ser humano que cria isso. O ser humano que faz se manifestar essas coisas. Para nos ensinar uma lição ou por alguma outra razão. Até isso que eu já falei, né? Para ensinar alguma lição para a humanidade, que a humanidade precisa ser amorosa. Pois a humanidade que cria todas essas mazelas e Deus permanece sustentando este planeta, rodando, né, a 1000 e tantos quilômetros por hora numa órbita e tal. Nós somos um planetinha no interior de uma galáxia da Via Láctea. Tem um monte de planeta na nossa volta, são bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. E a gente acha que só este planeta tem vida. Vida inteligente, vida avançada, é só aqui. Que nós somos a última bolacha do pacote. E não é assim. Não é assim. Existem planetas e planetas avançados e outros planetas também começando como nós estamos começando.
tá? Então eu vou falar desse ponto aqui, do porquê essa situação deste planeta. Há até mesmo aqueles que acreditam no que é frequentemente pregado em alguns serviços funerários. Deus chamou esta querida pessoa para casa, a chamada para casa. Tem acontecido muitas vezes por causa de câncer, tuberculose ou acidente automobilístico. É uma blasfêmia acreditar que Deus opera de tal maneira. No entanto, a crença universal é que Deus é responsável por nossos problemas. Você e eu estamos sofrendo com a nossa aceitação ignorante e inconsciente dessa crença. Podemos não estar ciente disso, mas está tão arraigado na consciência que sofremos com isso. Então, né, aí vem, acontece tudo o que tem que acontecer, e aí diz assim, fulano vai para o descanso eterno, está nos braços de Deus. Bom, qual é a frequência que essa pessoa morreu? O que essa pessoa sentiu quando ela estava morrendo? O que ela estava fazendo? O que ela estava criando na vida dela? Será mesmo que essa pessoa vai para os braços de Deus? É um contínuo espaço-tempo. A vida não termina, meus irmãos, não existe morte. E aí é que está o grande erro da humanidade de nós não conhecermos a verdade, não estudarmos sobre a verdade. A verdade que realmente liberta dessas prisões mentais, onde nós não saímos desse mar de lama, tentando morder o próprio rabo, né? Então precisamos sair dessa situação, mas para sair dessa situação é dedicação, devoção, largar tudo que a gente conhece e ir mergulhar no desconhecido, pois o desconhecido nos leva a uma dor, mas que essa dor ela se transforma em plena plenitude. E dor por quê? Porque nós resistimos, porque nós não acreditamos que tudo já é harmonioso, já é perfeito, já é abundante, né? Então a gente coloca as coisas na frente e por isso que a gente sente a dor da mudança. Porque resistimos, porque fomos treinados com esses imprints desde criança, acreditando que tudo é difícil, que a vida é difícil, tudo. Então, nessas crenças que já falamos e refalamos e vamos repassar aqui com esse texto, com esse livro do Joel, com esses estudos, gente, é que reforce porque é a mesma coisa. Tudo que é falado nos grupos, tudo que é falado nos vídeos do professor Elicou, tudo que é falado nos livros do Joel, tudo que é falado nas palestras da Rosilda, é a mesma coisa, é para nos libertar, é para nós fortificarmos a nossa consciência. Mas é que isso precisa ser falado e repetido e repetido e repetido. Por quê? Porque nós estamos estudando aqui. Saímos daqui, já nos deparamos com a Matrix, instantaneamente. Morfeu falou para o Neo, Matrix está em todo lugar. Quando você se acorda, quando você abre a sua janela, na sua casa está a Matrix, dentro da sua casa é a Matrix, no seu trabalho, na sua escola, em tudo que você faz, a Matrix está presente. Então é preciso fazer o quê? Reinterpretar a aparência da Matrix. Reinterpretar o quê? O sentimento que nós temos em relação ao que a gente está vendo. É sentimento, é sentir. Agora, o pensamento, ele dá forma. O sentimento, ele cria a realidade. Sentimento, cria. Emoção, energia. A gente coloca energia. Tá? Então, quando este planeta foi elaborado, por que este planeta está nesta condição? Porque este planeta é um planeta está em evolução, um planeta novo. Então, ao longo da história desse planeta, 6.000 anos, 12.000 anos, nós estamos em evolução. Só que a humanidade teima em acreditar que só existe o lado material da vida. E é um vislumbre agora essa informação chegar para todos. E todos estão buscando um sentido para a vida. E o sentido para a vida é que não existe dois mundos. Existe apenas um mundo, uma consciência, uma única energia que emerge tudo e manifesta tudo. Então, existe uma unidade. Dentro do filme Matrix tem lá o arquétipo do telefone. Faz a ligação, sai da Matrix. Conecta lá, entra na Matrix.
pega o telefone e sai da Matrix. Esse telefone está fazendo contato com a fonte. Com a fonte. Fez o contato da fonte, instantaneamente se alinhou, entrou em fase de onda, né? Amplitude e comprimento de onda, entrou em fase, já está ressonando com o todo. Então, é isso que devemos fazer e praticar até começarmos a diminuir o fluxo mental de pensamentos, porque só a prática da meditação contínua e constante vai fazer com que a gente entre nesse relaxar da mente, é a mesma coisa que relaxar o corpo, relaxar a mente, relaxar as tensões, as preocupações, e aí a gente começa a perceber que existe lá uma comunicação suave, doce, amorosa, que é a intuição, que é o vácuo quântico emergindo, que é a sensação de leveza que a gente tem, né? Então, inicialmente, nós temos doses homeopáticas, são conta-gotas disso. Mas a partir do momento que nós vamos nos deixando elevar, nos deixando levar por esse sentido de quietude, nós vamos nos aprofundando, vamos ganhando cada vez mais doses desse sentimento. E aí nós vamos sentindo que o quê? Que tudo está conectado, tudo é perfeito, tudo é a manifestação do nosso Pai em pleno amor e plenitude. A gente vai perceber os erros, a gente vai estar mais astuto à condição humana e a gente vai olhar com aquele olhar de benevolência, compaixão, mas dentro de nós vai existir que isso é uma ilusão. Que a própria pessoa que está ali no caixão, morta, ela não está morta. Quem morreu? Morreu foi a matéria, corpo biológico. A pessoa continua viva. O que está dentro dela saiu para angariar, para galgar a sua evolução em outra frequência. Então, o principal medo que temos é o medo da morte. É o medo de morrer. Por isso que é essa luta esbravejante pela vida, lutar pela vida, né? E mal sabe o ser humano que a vida é a própria manifestação de Deus, que a vida é Deus. Para começar a nos libertarmos das penalidades das crenças universais, devemos liberar Deus de toda a responsabilidade pelos pecados, doenças, mortes, secas, carências e limitações deste mundo. Devemos honrar nosso Pai que está no céu. Devemos amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, na realização de que Ele é puro demais para contemplar a iniquidade ou para causá-la. Ele é a própria luz do mundo, nele não há trevas alguma. Vocês perceberam? Vamos para o nosso segundo subtítulo aqui desta mesma carta, a unidade de Deus e o homem. Quando essa convicção se torna osso de nosso osso, carne de nossa carne, e quando temos um Deus totalmente bom, nós mesmos somos totalmente bons, pois eu e o Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Todas as qualidades que agora atribuímos a Deus, toda a pureza, bondade, justiça, amor, perdão, são na realidade qualidades do homem, pois Deus e o homem são um, assim como o vidro e o copo são um. Qual é a natureza do copo? O vidro. Há um copo ou há apenas o vidro? O copo é apenas um nome para a forma de como o vidro está aparecendo? O vidro é a essência do copo. O vidro é a sua qualidade. Quão forte é o copo? Tão forte quanto o vidro, no qual ele é feito. Quão bonito é o copo? Tão bonito quanto o vidro do qual é feito. Então, a essência, ela tem N formas, mas permanece sendo essência. O verbo, ele se torna carne, mas ele continua sendo o verbo, espírito ou consciência. Então, meus irmãos, é um funil para dentro mesmo. E a emanação é de dentro para fora. Então nós estamos fazendo o caminho inverso
de sair para o lado de fora deste funil, nós estamos submersos no funil e nós estamos entrando nesse funil para dentro, né? A toca do coelho. Então nós vamos viajar dentro da toca do coelho até encontrarmos o chapeleiro maluco. Eu estou com essa frase na cabeça desde quando eu elaborei um conteúdo do filme do Quem Somos Nós. E esse conteúdo vai ser passado no grupo de estudos nosso. Tá? Esse grupo de estudo no qual vou deixar o link aqui e já convido a todos para participarem deste grupo de estudos. Tá? Então divulguem este grupo de estudo. Este grupo de estudo vai começar em breve. Vai ter novas pessoas, vai ter pessoas que estão iniciando esse caminho do autoconhecimento. Aqueles que já estão nos grupos que estudam Joel, beleza, estão estudando, tudo bem, tá? Então, e vocês que estão no grupo de Joel, que conhecem pessoas que querem angariar este caminho, que querem conhecer através de estudos de mecânica quântica, desde os princípios básicos, os experimentos, então indiquem este grupo aqui, tá? Nós vamos começar passo a passo, falar e explicar, replicar tudo aquilo que foi dito. Nós vamos, dentro do nosso grupo, nós vamos assistir palestras, nós vamos comentar, nós vamos fazer um estudo, um apanhado geral daquilo que já foi explicado. Já foi explicado, mas porém, muitas vezes a gente olha com um en passant, assim, a gente olha um en passant e a gente não entende. Depois, quando a gente vai olhar, quando a gente começa a estudar e se aprofundar nas meditações, a gente vai olhar, a gente começa a entender tudo. Como que eu não tinha visto isso aqui antes? A verdade começa a ser frutificada na consciência. Então é por isso que é preciso constância, meus irmãos, constância dentro do estudo. E o que dizer do homem e seu relacionamento com Deus? Aqui Joel faz uma pergunta. Não é o homem senão a forma ou o templo e Deus a essência do seu ser? É possível separar Deus do homem mais do que o vidro do copo? Não é Deus a substância da vida do homem, de sua mente, de sua alma, de seu espírito? Não é o mesmo corpo o templo de Deus? Quando percebemos que a unidade é o verdadeiro relacionamento de Deus e do homem, e ao mesmo tempo percebemos a natureza pura de Deus em quem não há propensão para o mal. O homem também é reconhecido como puro e reto, em quem também não há propensão ou capacidade para o mal. Antes de podermos limpar o pecado, a doença, a morte, o acidente, a pobreza, a injustiça desta terra, devemos primeiro removê-los de Deus. Então teremos um universo mostrando a glória de Deus, e a glória de Deus só pode ser a própria perfeição. Aquele que me vê, vê o Pai. Pois eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que nós, porque o Pai é a substância e a essência do ser. Nós somos apenas a forma que aparece em infinitas variedades, assim como o vidro é maior do que a forma que assume e pode ser moldado em um copo, um prato ou uma porta-pimenta. Com o vidro sempre mantendo a qualidade, essência, caráter, natureza de qualquer forma que ele tome. Assim é Deus, a natureza, a essência, a atividade e a lei para cada forma, incluindo o homem, animal, planta e mineral. A natureza do homem, portanto, é a natureza de Deus, expressada individualmente. Este homem, portanto, deve ser a imagem e semelhança de Deus. A manifestação de Deus para que o homem seja santo, Deus deve ser santo. Para que o homem ame seus inimigos, Deus não deve ter outro sentimento além do amor. Para que o homem seja misericordioso, Deus não deve expressar nenhuma condenação, nenhum julgamento, nenhuma punição. Não está claro, então, que o começo da liberdade para você e para mim é ter Deus totalmente bom? Deus de quem nada mais pode vir a não ser o Espírito, a eternidade e a justiça? Deus olhou para o que ele tinha feito, e eis que o chamou de muito bom. A bondade que está em Deus é inata na bondade de sua criação. Mas, se afirmarmos que Deus é totalmente bom,
isso ainda não tem efeito em nossa vida enquanto estivermos separados e apartados de Deus. Deus pode ser totalmente bom, mas não partilhamos dessa bondade até que possamos perceber nossa unidade com Deus como herdeiro de Deus e co-herdeiro de todas as riquezas celestiais e aceitar a promessa. Filho, tudo que eu tenho é teu. A menos que possamos ver essa unidade, será como acreditar que Jesus era totalmente bom, que ele era o Filho de Deus, mas que nós não somos, de que nos serve a perfeição de Jesus, se não é também nossa perfeição? De que serviria a perfeição de Deus se você e eu fôssemos algo separado e à parte de Deus, sujeitos a outras influências? Mas nós não somos algo separado e à parte de Deus. Eu e o Pai somos um. E nessa relação de unidade e perfeição de Deus é nossa perfeição. E a liberdade de Deus, da capacidade de pecar ou de sofrer doenças, falta ou limitação, é também nossa liberdade. Qualquer bondade que se manifeste através de nós é a bondade de Deus. Qualquer imortalidade é a imortalidade de Deus. Qualquer amor ou justiça é o amor ou a justiça de Deus. Qualquer inteligência é a de Deus. Seu entendimento é infinito. Mas de que serve isso para você ou para mim, a menos que sejamos um com Ele? Nessa relação de unidade, seu entendimento infinito torna-se a medida e a capacidade de nosso entendimento. Somente na unidade isso pode acontecer. E então, no momento em que declaramos a infinita, perfeita natureza espiritual de Deus, também estamos declarando a perfeição do nosso próprio ser. Está aqui explicado, né, quando a gente entra em fase, comprimento, amplitude de onda. Isso é sentimento. Quando nós sentimos o que Deus sente, que é a unidade, que é o amor infinito, né, um en passant, porque a frequência dele é infinita, então ele passa, dá uma passada assim, como já foi explicado, né, dá uma passada, a frequência se eleva, né, que a gente fica leve perante os problemas do mundo, que a gente fica leve perante as pedras que surgem no nosso caminho. Pois tem uma frase muito linda e que eu assisti no curso Alquimia Consciencial do professor Hélio Couto, de Fernando Pessoa, que ele fala, né? Pedras no meio do caminho, guardo-as todas. Um dia eu construo um castelo. Por quê? Porque essas pedras no meio do caminho são os nossos trampolins para a nossa unificação e entrarmos em fase com essa frequência do todo, né? Com essa frequência do vácuo quântico. Que ali está quando nós intuímos o nosso estado de ser, na quietude e no silêncio, né? Que está a nossa força de atração para o nosso verdadeiro ser. Nós vislumbramos um mundo, né? Onde o que o Pai diz, tudo, filho, tudo que eu tenho é teu. O lugar onde estás é solo sagrado. E aí nós não nos preocupamos mais, porque Jesus mesmo falou para nós, né? Não vos preocupeis com a vossa vida, porque a vida é Deus. Pelo que tendes de comer, beber ou vestir. O comer e o beber e o vestir é a manifestação da substância de Deus. E aí muitas vezes a gente bota a preocupação, a gente sofre porque a gente não tem o que comer, a gente não come o que a gente gosta de comer. Então o ego, gente, o ego ele tem inúmeras formas de ficar descontente com alguma coisa. O ego é vítima da situação, né? Estado psicológico, psicanalítico, o ego ele inventa N formas para se achar superior às pessoas, para se achar o bambambam, para ele ter poder e o controle sobre qualquer situação. Então vocês viram o tamanho do problema, que é primeiro desacortinar esses sentimentos que a gente tem, né? Mágoa, rancor, inveja, ódio, autossabotagem. Tudo isso, gente, está imerso nessa onda de crenças que estão vagando no inconsciente coletivo da humanidade. Então é preciso nós darmos um en passant nisso, mas para a gente fazer esse en passant, essa limpeza, começarmos a limpar isso, nós devemos entrar nesse estado de quietude. E infelizmente, gente, o 6º degrau, que é a fusão, né? Quem quer dar o salto para o 6º degrau,
tem que abandonar. Abandonar todas as coisas, já foi falado. As coisas que são do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então nós devemos largar coisas que a gente foi doutrinado a gostar do mundo. Todas as coisas, todas. E se focar nos estudos, se focar na palavra, se focar no bem-estar de vida, cuidar da gente, ir para dentro. Então vamos ler aqui mais um subtítulo, né? Vamos começar nesse subtítulo aqui, vamos mais um pouquinho. Deus está sempre se derramando. A fim de nos libertarmos das limitações do senso humano, devemos compreender a natureza de Deus. Deus não é um poder sobre o mal, e nós não temos poder sobre o mal. Acreditar que Deus é um poder sobre o mal é acreditar que o mal tem uma existência. Então acreditar que o mal tem força. O mal tem força, por quê? Porque atua na mente das pessoas. Mas acreditar que o mal é um poder que é real, isso é uma blasfêmia, gente. E não devemos acreditar que Deus é a causa e criador do mal. Ou devemos acreditar outra causa e criador. Então tem dois criadores, se o mal existe, então tem dois criadores, né? E a aceitação de qualquer outra causa ou criador elimina a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então, a gente, entendendo a natureza de Deus, a gente desfaz totalmente o erro. O erro de que existe um mal, existe uma coisa ruim dentro das pessoas. Não, é a percepção humana da vida. Devemos ter apenas um Criador. E esse é sem capacidade de pecar ou ter qualquer mal. Então, não precisamos de um poder sobre o pecado, doença ou morte, porque estes não existem em Deus. E se não existem em Deus, não existem. Eles não podem existir como crenças na consciência humana, que acredita em dois poderes, até mesmo acredita que Deus tem dentro de si mesmo dois poderes, o poder de recompensar e o poder de punir, o poder de dar e o poder de reter. Como nós finitizamos Deus, como nós finitizamos Deus, como limitamos Deus, como fazemos de Deus apenas uma edição maior de mortais, quando fazemos dele algo que tem o poder de dar ou reter a luz do sol, algo que tem o poder de dar ou reter colheitas, tal crença coloca Deus na mesma categoria que os mortais. Deus não é nada parecido com isso. Deus não pode dar a luz do sol e Deus não pode reter a luz do sol. Deus não pode nos dar vida e Deus não pode nos dar a morte. Deus é a vida eterna e sua vida é a vida do nosso ser e não a dá. Ele é a vida. Então Deus, como já falei isso aí, a vida é Deus. Ele não pode dar vida, ele não pode dar saúde, ele não pode dar mais dinheiro. Ele é tudo isso em abundância, mas precisamos nos unirmos a ele. Porque estamos afastados dele, por isso que pedimos. Quem pede, não tem. Então assim, esse sentido de separação, esse medo que foi causado, essa lavagem cerebral em nós, faz com que a gente peça oração para as pessoas, que a gente não confia na palavra do Senhor. A gente está estudando, mas a gente não confia, porque a gente nos depara com problemas e problemas e problemas da vida humana. Problemas, porque nem sequer a pessoa nota que isso é uma limpeza. Deus não nos dá a pureza. Deus é nossa alma, e sendo alma de Deus pura, nossa alma é pura. Deus não nos dá sabedoria, Deus é sabedoria, mas sendo infinito, Deus é nossa sabedoria. Não existe dar, não existe reter, existe apenas é. Se houvesse uma vida de Deus em nossa vida, a vida de Deus poderia ser imortal e nossa mortal. Mas Deus é infinito, Deus é vida infinita. E isso significa sua vida e minha vida. Pois nós não estamos separados do oceano. Somos ondas dentro desse... Nosso corpo, gente, é feito de átomo. Vamos lá, parte científica agora. Corpo é feito de átomo. Átomo, próton, nêutron, elétrons, bóson de Higgs e vácuo quântico. Então, nosso corpo é no estado onda e no estado partícula.
Então, nosso corpo emite uma onda. Nosso sentimento é uma onda. Nossas emoções, sentimentos são ondas, são energias. Então, nós nos fundimos com esse próprio sentimento, nos fundindo em uma única onda só. Tá? Nós temos a zona do caos, que a onda ela vai assim, aquele símbolo do infinito, ó, ondulando para lá, para cá, sobe, desce, e o nosso corpo obedece essa lei universal, lei cósmica. Então, o que precisa ser mudado? É a nossa emoção, energia, nossos pensamentos, nossas crenças, que se transformam nessa guerra que nós vivemos humanamente. Então, a partir do momento, isso, para que ocorra isso, é necessário nossa prática diária. É necessário uma meditação pelo mundo, uma meditação que a gente para meditar sobre o nosso mundo, nosso planeta. Intuir a energia boa para o planeta e perceber que o nosso planeta é o Jardim do Éden, é o paraíso. Porque aqui é um mundo espiritual. Tudo é espiritual, tudo é Deus. A própria manifestação. Precisamos tirar essa capa, essa ilusão, esse concreto que está sobre a nossa centelha divina que está lá quietinha tentando vir à tona. Então ficamos por aqui hoje, né? Ficamos um pouquinho a mais, 41 minutos de vídeo hoje. Então a gente decidiu fazer doses homeopáticas deste livro, com explicações, com entendimento, para trabalharmos isso com bastante consciência e juntamente com o versículo do dia, para meditarmos, para entrarmos em contato com a essência divina em nós, reinterpretando as aparências do dia, a cada dia. Tá? Então, tem N conteúdos de Joel, tem N canais falando sobre o Joel e nós somos apenas mais um. Tá, meus queridos irmãos? Então, peço a todos que compartilhem este vídeo, compartilhem para quem precisa. A energia que está sendo emanada aqui é pura dedicação, amor, é a palavra. Então compartilhem este vídeo para quem, né, para quem seja receptivo, para quem precise. Se inscrevam no canal, compartilhem este canal para as pessoas. Vamos crescer, vamos entrar numa comunidade, crescimento deste canal também, que é importante, porque aqui está sendo passado e estudado a verdade. Nós vamos estudar mais livros aqui no canal. E essa playlist é gratuita. Tá? Então vai ter mais um livro, vai ter o Tao Te Ching, aqui nós vamos fazer o estudo do Tao Te Ching também, vários livros nós vamos começar a fazer este trabalho para deixar dentro deste canal conteúdo gratuito. E no nosso grupo lá, no nosso grupo do WhatsApp, no qual vou deixar o link abaixo aqui para vocês, nós vamos criar uma universidade de estudos. Então vai ser um estudo completamente diferente, com conteúdos, com exercícios, com interpretações e respostas, para a gente trabalhar a nossa consciência mesmo, tá? Então, um método que veio até mim para me poder ajudar as pessoas, tá? E como que vai ser procedido isso vai estar dentro do grupo a partir do momento que as pessoas vão entrando no grupo, a gente vai explicando como vai se proceder, tá? Os estudos, eles têm uma data para ser iniciado que vai ser em agosto. Tá? Não sabemos a data ainda, mas é para iniciar em agosto esses estudos. Tá ok, meus queridos irmãos? Obrigado.